Júlio Ramon Ribeiro. Para o mar. Desde que o barco zarpou, Janampa pronunciou apenas 2 ou 3 palavras, sempre sombrias, cheias de reserva, como se tivesse insistido em criar uma atmosfera de mistério. Sentado à frente de Dionísio, há 1 hora remava incansavelmente. As fogueiras na praia já haviam desaparecido e os barcos dos demais pescadores mal se avistavam ao longe, mal iluminados pelas lanternas a óleo. Dionísio tentou em vão estudar as feições do companheiro. Ocupado em esvaziar o barco com a latinha, observou secretamente seu rosto, que, recebendo a luz crua da lanterna na nuca, apenas mostrava uma silhueta negra e impenetrável. Às vezes, quando inclinava ligeiramente o rosto, a luz escorria pelas maçãs do rosto suadas ou pelo pescoço nu, e era possível discernir um rosto taciturno e determinado, cruelmente possuidor de uma estranha resolução. Será que vai demorar muito para amanhecer? Janampa apenas grunhiu, como se esse acontecimento pouco importasse para ele, e continuou freneticamente cravando os remos no mar negro. Dionísio cruzou os braços e começou a tremer. Ele já lhe havia pedido os remos uma vez, mas o outro recusou com uma blasfêmia. Ainda não sabia explicar por que o escolhera, justamente ele, para acompanhá-lo naquela manhã. É verdade que o menino estava bêbado, mas haviam outros pescadores disponíveis com quem Janampa era mais amigo. Seu tom, por outro lado, era imperioso. Tomando-o pelo braço, ele disse: "Vamos para o mar juntos esta manhã." E era impossível recusar. Ele mal conseguiu apertar a cintura da morena e dar-lhe um beijo entre os 2 seios. "Não demore muito", gritou ela, na porta da cabana, sacudindo a frigideira do peixe. Eles foram os últimos a zarpar. No entanto, a vantagem logo foi recuperada e, em 1/4 de hora, eles ultrapassaram os companheiros. "Você é um bom remador", disse Dionísio. "Quando eu decidi", Janampa respondeu, soltando uma risada monótona. Mais tarde ele falou novamente: "Tem um cardume de arenque por aqui." Ele jogou uma saliva no mar. "Mas agora não estou interessado." E ele continuou remando para o mar. Foi então que Dionísio começou a desconfiar. O mar também estava um pouco agitado. As ondas eram fortes. Cada vez que batiam no barco, a proa subia para o céu. Dionísio via Janampa e a lanterna suspensa no Cruzeiro do Sul. "Acho que aqui está tudo bem", atreveu-se a sugerir. "Você não sabe", Janampa respondeu quase irritado. A partir daí ele também não abriu a boca. Limitava-se a escoar sempre a água, o máximo necessário, mas sempre olhava o pescador com desconfiança. Às vezes perscrutava o céu com um forte desejo de vê-lo desaparecer, ou lançava olhares furtivos para trás, na esperança de ver o reflexo de um barco vizinho. "Debaixo daquela tábua há uma garrafa de pisco", disse Janampa de repente. "Toma uma bebida e passa para mim." Dionísio procurou a garrafa. Ele estava meio consumido e, quase com alívio, esvaziou jatos grossos em sua garganta salgada. Janampa largou os remos pela primeira vez, com um suspiro alto, e pegou a garrafa. Depois de consumir, ele jogou no mar. Dionísio esperou que a conversa finalmente se desenvolvesse, mas Janampa simplesmente cruzou os braços e ficou em silêncio. O barco, com os remos abandonados, ficou à mercê das ondas. Desviou ligeiramente em direção à costa, depois com as ondas projetando-se para o mar. Houve um momento em que ela foi flanqueada por uma onda espumosa que a inclinou quase a ponto de naufragar, mas Janampa não fez nenhum gesto, nem disse uma palavra. Dionísio procurou nervosamente dentro da calça um cigarro e, ao acendê-lo, aproveitou para olhar para Janampa. Um segundo de luz em seu rosto mostrou-lhe feições fechadas, amarradas na boca, e 2 cavernas oblíquas em chamas, como febre por dentro.
Ele pegou a lata novamente e continuou drenando a água, mas agora seu pulso tremia. Enquanto estava com a cabeça enterrada nos braços, pareceu-lhe que Janampa ria sarcasticamente. Então ele ouviu o remo dos remos e o barco continuou girando em direção ao mar aberto. Dionísio teve então a certeza de que as intenções de Janampa não eram propriamente a pesca. Ela tentou reconstruir a história de sua amizade com ele. Eles se conheceram há 2 anos em um canteiro de obras onde eram pedreiros. Janampa era um cara feliz, que trabalhava com prazer, porque sua força física divertia, o que era doloroso para os colegas. Passava o dia cantando e contando piadas, ou pulando também dos andames em andames, para fazer com que as empregadas se apaixonassem por ele, para quem ele era uma espécie de Tarzan, ou fera, ou demônio, ou um garanhão. Aos sábados, depois de receberem o salário, subiam ao telhado do prédio e jogavam dados por tudo que haviam ganhado. Agora eu me lembro. Dionísio pensou. Uma tarde ganhei todo o seu salário no pôquer. O cigarro caiu de suas mãos por puro choque. Você se lembraria? No entanto, isso não importava muito. Ele também perdeu algumas vezes. O tempo também passou. Para ter certeza, ele arriscou uma pergunta. Você ainda está jogando dados? Janampa cuspiu no mar. Como sempre, que precisava dar uma resposta. Não, ele disse e voltou ao silêncio. Mas depois acrescentou. Eles sempre me bateram. Dionísio inspirou profundamente a brisa marítima. A resposta de seu companheiro o tranquilizou parcialmente, embora tenha aberto uma nova onda de medos. Além disso, no litoral, um reflexo rosa pôde ser visto. Era madrugada, sem dúvida. Bem, Janampa exclamou de repente. Tamo bem aqui. E ele enfiou os remos no barco. Então ele desligou a lanterna e se mexeu na cadeira, como se procurasse alguma coisa. Finalmente ele encostou-se na proa e começou a assobiar. Vou lançar a rede, sugeriu Dionísio, tentando sentar-se. Não, respondeu Janampa. Eu não vou pescar. Agora eu quero descansar. E também quero assoviar. Seus assovios viajaram em direção ao litoral, atrás dos patinhos que começaram a desfilar, grasnando. Você se lembra disso? Perguntou ele, interrompendo-se. Dionísio cantarolou mentalmente a melodia que o companheiro lhe insinuava. Ele tentou associá-lo a alguma coisa. Janampa, como se quisesse ajudá-lo, continuou seus assovios, comunicando vibrações elétricas, sacudindo o todo com música, como a corda de um violão. Viu então o curral inundado de garrafas e valsas. Foi uma mudança de cenário. Ele não podia esquecer porque naquela ocasião conheceu a negra. A festa durou até de madrugada. Depois de beber o caldo, ele recuou em direção ao penhasco, abraçando a morena pela cintura. Já fazia mais de 1 ano. Aquela melodia, assim como o sabor da cidra, sempre eu lembrava daquela noite. Você foi? Ele perguntou como se estivesse pensando em voz alta. Fiquei lá a noite toda, respondeu Janampa. Dionísio tentou localizá-lo. Havia tantas pessoas. Além disso, quão importante seria lembrá-lo. Depois caminhei até o penhasco, acrescentou Janampa, e riu. Riu interiormente, como se tivesse engolido algumas palavras picantes e estivesse gostando do seu segredo. Dionísio olhou para os 2 lados. Não, nenhum barco se aproximava. O mal-estar repentino tomou conta dele. A suspeita acabara de atingi-lo. Naquela noite, na festa, Janampa também conheceu a negra. Ele viu o pescador claramente enquanto colocava a mão sob a corda dos lençóis flutuantes. Meu nome é Janampa, disse ele. Estava um pouco tonto. Mas em toda a vizinhança me conhecem como o belo Zambo Janampa. Trabalho como pescador e eu sou solteiro.
Ele, minutos antes, também havia dito à negra: "Gosto de você. É a primeira vez que você vem aqui. Eu não tinha visto você antes." A negra era uma mulher astuta, maliciosa e com um bom olho para bandidos. Ele viu por trás de todo o aparato de Janampa um mulherengo vaidoso e violento da vizinhança. "Solteiro?" ele respondeu. "Andam por aí dizendo que você tem 3 esposas." E puxando o braço de Dionísio, começaram a montar uma polca. "Você lembrou, certo?" exclamou Janampa. "Naquela noite eu fiquei bêbado. Fiquei tão bêbado que nem um cavalo. Não consegui beber o caldo. Mas de madrugada caminhei até o penhasco." Dionísio enxugou um suor frio com o antebraço. "Eu teria gostado de esclarecer as coisas. Diga a ele por que o seguiu daquela vez e o que ele queria agora." Mas eu estava com um nó na cabeça. Ele se lembrou apressadamente de outras coisas. Ele lembrou, por exemplo, que quando se instalou na praia para trabalhar no barco de Pascoal, conheceu Janampa, que pescava há alguns meses. "Nos encontraremos novamente", disse o pescador, e olhando para a negra, de olhos puxados, acrescentou: "Talvez a gente brinque de novo, como na construção. Posso recuperar o que eu perdi." Ele então não entendeu. Ele pensou que estava falando sobre pôquer. Só agora ele pareceu compreender todo o sentido da frase que vinha de trás. O atingiu como uma pedra. "O que você estava tentando me dizer sobre pôquer?" Ele perguntou, animado por uma coragem repentina. "Você quis dizer ela?" "Não sei o que você está dizendo", respondeu Janampa. E vendo que Dionísio estava agitado, de impaciência, perguntou: "Você está nervoso?" Dionísio sentiu um aperto na garganta. Talvez tenha sido o frio ou a fome. A manhã abriu como um leque. A negra perguntou-lhe uma noite, depois de se abrigarem na praia: "Você conhece Janampa?" "Fica de olho nele. Às vezes isso me assusta. Ele me olha de um jeito estranho." "Você está nervoso?" Janampa repetiu. "Por quê?" "Eu só queria dar um passeio. Eu queria fazer um pouco do exercício. De vez em quando cai bem. Você pega calma." A costa ainda estava muito longe e era impossível alcançá-la nadando. Dionísio achou que não valia a pena saltar para a água. Além disso, para que Janampa? As gotas da manhã já caíam em seu rosto. Ficou parado, com as mãos agarradas aos remos imóveis. "Você viu?" perguntou novamente a negra uma noite. "Ele sempre fica por aqui quando vamos dormir." "São suas ideias." Então eu estava cego. "Eu o conheço há muito tempo. Ele é falante, mas é calmo." "Você foi dormir cedo", começou Janampa, "e só desligou a lanterna meia-noite." "Quando você dorme com uma mulher como a Preta?" Dionísio respondeu e percebeu que estavam pisando no temido terreno e que seria inútil andar por aí com subterfúgios. "Às vezes as aparências enganam", continuou Janampa, "e as moedas são falsas. Bem, eu juro que a minha é de boa lei." "De boa lei?" Janampa exclamou e riu. "Ah!" Depois pegou a rede por uma ponta e olhou pelo canto do olho para Dionísio, que olhava para trás. "Não procure os outros barcos", disse ele. "Eles estiveram muito longe." Janampa os deixou para trás. Tirando uma faca, começou a cortar algumas cordas que estavam ali penduradas na rede. "E ele ainda está por aí?" perguntou ele à negra, algum tempo depois. "Não", ela disse. "Agora ele está atrás da sobrinha do Pascoal." Para ele, porém, isso não parecia nada mais do que um truque para esconder. À noite ele sentiu pedras rolando perto da cabana e, ao espiar pela cortina, viu Janampa caminhando várias vezes ao longo da costa. "Você estava procurando ouriços à noite?" Dionísio perguntou. Janampa cortou o último nó e olhou para a costa. "Alvorecer", ele disse apontando para o céu. Após uma pausa, ele acrescentou: "Não, eu não estava procurando nada. Tive pensamentos ruins. Foi só isso. Passei muitas noites sem dormir, pensando." Agora, porém, tudo foi resolvido. Dionísio olhou nos olhos.
Finalmente ele pôde vê-los, cavados simetricamente sobre as maçãs do rosto, dura. Pareciam olhos de peixe ou de lobo. Janampa tem olhos mascarados, dissera certa vez a mulher de cabelos escuros. Naquela manhã, antes de embarcar, ele também os tinha visto. Quando ele estava brigando com a negra na beira do quartel, algo o incomodava. Olhando em volta, ainda segurando suas adoráveis tranças, viu Janampa encostado em seu barco, os braços cruzados sobre o peito e a peruca rebelde salpicada de espuma. A fogueira vizinha espalhava respingos de luz amarela sobre ele e os olhos oblíquos olhavam para ele de longe, com um olhar irritante, que era quase como uma mão teimosamente apoiada nele. Janampa está olhando para nós, disse então a negra. Que isso importa? Ela respondeu dando um tapa na cintura dele. Deixe-o olhar o quanto quiser. E agarrando-lhe o pescoço, rolou-o sobre as pedras. No meio da luta amorosa, ele ainda viu os olhos de Janampa e os viu se aproximando decididamente. Quando ela o pegou pelo braço e disse, partiremos esta manhã. Ele não pôde recusar. Ele mal teve tempo de beijar a garota morena entre os dois seios. Não demore muito, ela gritou sacudindo a frigideira de peixe. Sua voz tremia. Só agora ele pareceu notar isso. Seu grito foi como um aviso. Por que você não aproveitou isso? No entanto, talvez algo pudesse ser feito. Você poderia ficar de joelhos, por exemplo? Eu poderia concordar com uma trégua? Ele poderia, de qualquer forma, lutar, erguendo o rosto onde o medo e o cansaço já haviam cravado suas garras, encontrou o rosto envelhecido, imutável e luminoso de Janampa. O sol nascente lançava um halo de luz em seus cabelos. Dionísio viu naquele detalhe uma coroação antecipada, um sinal de triunfo. Abaixando a cabeça, pensou que o acaso o havia traído, que tudo estava perdido. Quando, durante a construção, na hora do jogo, ele recebia uma mão ruim, ele recuava sem protestar, dizendo: Vou passar, não tenho o que fazer. Você já me tem aqui, murmurou e quis acrescentar mais alguma coisa, fazer alguma piada cruel que lhe permitisse viver aqueles momentos com alguma dignidade. Mas ele apenas gaguejou. Não há nada a fazer. Janampa sentou-se, sujo de suor e sal. Ele parecia um monstro marinho. Agora você vai lançar a rede pela popa, disse ele e entregou a ele. Dionísio pegou e, virando as costas ao rival, deitou-se na popa. A rede se espalhou fortemente no mar. O trabalho foi lento e doloroso. Dionísio, deitado na beira, pensava na costa que estava longe, nas cabanas, nas fogueiras, nas mulheres que se espreguiçavam, nos cabelos escuros que refaziam as tranças. Tudo isso estava longe, muito distante. Era impossível nadar. Tá tudo bem agora? Perguntou, sem se virar, espalhando ainda mais a rede. Ainda não, Janampa respondeu atrás dele. Dionísio afundou os braços até os cotovelos, no mar. Sem tirar os olhos da costa nevoada, dominado por uma tristeza anônima, que parecia não lhe pertencer, ficou resignado, à espera da hora da facada.